Galera, olha só. O negócio é o seguinte. Colisões. Toda colisão, todo choque mecânico é um sistema isolado. Portanto, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Isso nunca vai mudar. Porém, a gente classifica os choques em 3 tipos. Os choques são classificados em inelásticos, que é quando os corpos após chocarem continuam grudados. Parcialmente elásticos, eles se separam, quer dizer que tem uma certa elasticidade após a pancada, eles voltam parcialmente à sua forma original. E tem um choque que na prática a gente nunca verificou ele acontecendo perfeitamente, mas as moléculas de gás se chocam de maneira quase perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica. Como eu acabei de dizer, em todos esses choques a quantidade de movimento se conserva. É uma regra muito sólida da natureza. Um sistema isolado, aquele que não atuam forças externas, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Só que no choque inelástico os caras grudam, quer dizer que a velocidade de afastamento é nula, eles não se afastam. Os choques eles têm fases. Olha quais são as fases das colisões, dos choques. É a fase de aproximação, aí eles entram em contato, fase de contato, aí eles começam a deformar, fase de deformação, aí eles, depois de deformar ao máximo, começam a voltar à forma original, se tiverem alguma elasticidade. E aí a gente chama essa fase de restituição. E pode acontecer mais ou menos restituição, e em alguns casos não existe a última fase, que é o afastamento, nos casos dos choques inelásticos. Afastamento. Quando tu vê um choque acontecendo, né, cara, tu nem tem noção de que acontece alguma dessas fases. Por exemplo, assim, até parece que o giz foi lá e o quadro também, depois, né? Foi. Se tu filmar com uma super câmera, tu vai ver que o giz deforma, o quadro deforma, então isso acaba acontecendo, é que o nosso olho não capta esse tipo de coisa. É bizarro, cara, se tu vai lá no YouTube, né, super câmera, golfe, cara, não dá, porque ele tá o formato que fica a bolinha de golfe, quando o cara pega aquele taco de metal e dá naquela bolinha que parece uma bolinha muito dura, né, cara? Parece que tu vai bater aquilo que tu jamais vai deformar, mas na hora da pancada, cara, fica reta a face curva da bolinha. Então, bem interessante olhar um choque do ponto de vista, né, de uma super câmera, de uma máquina que consegue tirar 50 mil frames por segundo, aí tu vê a coisa acontecendo, é assustador. Choque parcialmente elástico é aquele que o afastamento não ocorre com a mesma velocidade da aproximação. Já no choque perfeitamente elástico, o afastamento tem exatamente a mesma velocidade da aproximação. Seria equivalente a pegar uma bolinha, soltar, não jogar. Soltar ela quicar no chão e voltar na minha mão. Na prática a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Sempre vai haver uma perda de energia. Se tu solta a bolinha, só de escutar ela bater no chão, tu já sabe que perdeu um pouco de energia, então ela já não vai vir na tua mão, ela vai vir um pouco abaixo. Tem umas bolinhas feitas de materiais que quica pra caramba, já viu? Tu solta ela aqui, ela vem aqui assim, cara. É impressionante como restitui bem essa bolinha. Na prática, o único choque de perfeitamente elástico de verdade é o choque das moléculas de um gás. Gás ideal. Como os gases reais não são, né, exatamente como os gases ideais, nem um choque da natureza se mostrou perfeitamente elástico. É o único dos choques que a energia também se conserva, não só a quantidade de movimento. Há perda de energia cinética nesse choque não há perda de energia cinética. Como é que a gente pode matematizar esta classificação? A gente vai matematizar essa classificação com o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, meus amigos, nada mais é que a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Não te preocupes com o sinal, é em módulo. Se o
coeficiente de restituição dá 0, significa que não teve afastamento, concorda comigo? Então, choque inelástico. Se o coeficiente de restituição dá 1, mostra que a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. E se o coeficiente de restituição é um valor entre 0 e 1, então é um choque parcialmente elástico. É assim que a gente define matematicamente qual é o tipo de choque. E não tem jeito, cara. A melhor maneira de tu ver como é que mata uma questãozinha de choque mecânico, de colisão, é exemplificando. Se for inelástico, eu vou te mostrar que não tem graça. Então o legal era a gente fazer um choque parcialmente elástico. Eu vou lá e te conto o seguinte, ó. Corpo A e corpo B. Corpo A tem uma massa de 8 kg. Corpo B tem uma massa de 2 kg. O corpo B vai para lá com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, enquanto o corpo A o persegue com uma velocidade de 10 metros por segundo. Pau! Bateu! Após a batida, imediatamente após a batida, qual vai ser a velocidade do corpo A e a velocidade do corpo B? Sabendo que esses corpos são feitos de uma borracha que gera um coeficiente de restituição de 0,8. Não, poderia ser qualquer tipo de material. A gente consegue calcular o coeficiente de restituição. Em choques de automóveis, os peritos já têm um coeficiente de restituição, certo? Que é bem baixo. Né? Os carros se deformam bastante, né? Para que aumente a chance de sobrevivência. O engenheiro projeta o carro para que ele fique o máximo destruído possível depois de uma batida. Mas claro que sem avançar para dentro, né, do cockpit ali, sem avançar para dentro daquela célula de sobrevivência. Mas quanto mais o carro se destrói, maior a dissipação de energia, maior a chance de sobrevivência. Então é projetada essa fragilidade dos carros nos acidentes, né? Então tu tem um carro robusto, não é necessariamente um carro seguro, né? Tu pode não quebrar nada, mas desacelerar tão absurdamente e sofrer as consequências. Galerinha, como todo choque, a gente começa montando a equação, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Isso sempre vai ser assim. Eu tinha no início o corpo A e o corpo B, e depois da batida eu tenho o corpo A e o corpo B. O que é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Cara, depois que tu faz uma meia dúzia dessas questões, tu fica meio irritado de escrever essas primeiras frases. E aí tu escreve massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade. Antes é igual massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade. Depois fica bem mecânico, então, depois de algum tempo, né? Se tivesse 3 carros, eu acrescentaria mais um. Sim, se tivesse um choque de 3 caras, só colocaria mais um M vezes V antes e mais um M vezes V depois. Outra coisa, eu estou considerando que esses carros bateram numa linha e não se deslocaram dessa linha após a batida. Ou seja, foi um choque unidimensional, uma coisa que na prática não existe. A natureza é tridimensional. Então tu vê, olha que chato que está sendo para uma situação unidimensional. Tu imagina se for bidimensional, tu imagina se for tridimensional. Meu Deus, as equações vão ficar demoníacas. Então, que bom que no vestibular 99% das questões são unidimensionais. Depois pode fazer uma da UFSC, que foi bidimensional, que caiu numa mesa de sinuca, né? Os caras jogando sinuca, e aí então tinha vetor, quantidade de movimento no eixo X e no eixo Y. É só decompor, na verdade. Não vai ser tão terrível. Qual é a massa do carro A? Da coisa A, 8. Velocidade, 10. Massa da coisa B, 2. Velocidade, 5. Cuidado, hein? Se a velocidade fosse para o outro lado, o vetor teria que ser negativo. É a pior coisa que poderia acontecer. Vamos fazer. Meu Deus, ferrou todo mundo. Aqui. Tudo bem? É a parte satânica, cara. A galera no nervosismo do vestibular esquece que vetor, se por um lado é mais, por outro lado é menos. Massa do carro A depois da batida. Falou que perdeu um pedaço? Não. Então vamos dizer que é 8. Velocidade final do corpo A. Massa do corpo B após a pancada. Não disse que perdeu massa, então vou manter a mesma massa. 80 menos 10? 70. E não dá para resolver, porque eu tenho duas incógnitas em apenas uma equação. Se os carros tivessem grudado, VA e VB seriam iguais, né? Aí daria para somar 8V mais 2V, 10V. Tá multiplicando, passa 7 daria. Daria ambos com 7 metros por segundo após a batida, se o choque fosse inelástico. Por isso que é o mais gostoso o choque inelástico. Mas esse não é.
A outra equação vem da onde, pessoal? Vem do coeficiente de restituição. Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Quanto é que foi o coeficiente de restituição? 0,8. Tu sabe com que velocidade eles estavam se afastando? Eu não sei qual é a velocidade depois da batida, como é que eu vou saber? Dica preciosa. Chuta sempre que os carros vão para a direita após a batida. Chuta sempre que os dois carros vão para a direita, mesmo que tu esteja errado. Se der errado esse teu chute, vai aparecer um negativo na velocidade. Fazendo dessa maneira, tu chutando que os carros vão para a direita, na hora de calcular a velocidade de afastamento, basta tu pegar a velocidade do carro da frente e subtrair a velocidade do carro de trás. Que carro, né? Da coisa, da nave alienígena, da bolinha. Qual era a velocidade de aproximação? 15. Se fosse assim, né, seria só 5. Eu teria que subtrair. Concorda comigo? Outro momento perigoso. Parabéns, 15. Está dividindo, passou? Multiplicando vai dar 12. Com a vírgula, né? Parabéns, 12. Menos passa, mais. Isolou numa? Pronto, é a questão mais punk que tem, cara. Quer dizer, né, dá para piorar ainda, mas cai essa questão vestibular, pouca gente acerta. É uma questão realmente apimentada. 8 vezes, quem é a velocidade A? Não sei, VA. Mais 2 vezes, quem é a velocidade B? 12 mais VA, propriedade distributiva. 70, 8 VA, mais 24, mais 2 VA, mais passa? 70 menos 24 é igual 8 VA mais 2 VA, 10 VA. 70 menos 24, 50, 46. Está multiplicando, passou? Descobri que o carro A, que a coisa A, que o móvel A, vai ter velocidade de 4,6 metros por segundo. E qual vai ser a velocidade do carro B, da coisa B, do móvel B, da nave alienígena B? 12 mais 4,6, 16,6 metros por segundo. Tu vê que diferente, né, cara? Quando era inelástico, ambos ficaram com 7 metros por segundo, né? Agora que os corpos eram elásticos, o corpo A voltou um pouco devido à elasticidade dele próprio, né? E o corpo B foi jogado com mais velocidade para frente. Tu vê, cara, é bom mesmo que os carros sejam com deformação inelástica. Assim, imagina, né, o carro que é elástico, tu bateu a 100, tu ia voltar a 100 se ele fosse perfeitamente elástico. Imagina a brutal aceleração na hora da batida, né? De 100 tu não para, tu vai para menos 100. Brutal a variação da velocidade. Então é importante que os carros não tenham mola nos seus para-choques, que os carros deformem e continuem deformados após a batida para aumentar a chance de sobrevivência. Cara, o que eu posso fazer para piorar a questão? Trocar a posição dos vetores, trocar as massas, fazer um carro bater e voltar, que aí a resposta daquela velocidade vai dar negativa, né? Aí tem que interpretar aquela velocidade negativa como um carro retornando. E é isso que são as duas aulas da Física 10A. As duas aulas da Física 10A é para tu exercitar essa ideia. Então tu deves arriscar, para a primeira aula, tu pode arriscar as páginas 10 e 11. E é só, na verdade, a primeira aula. Ou são as duas aulas? Ah, já é colisões 2. 10 e 11. 3 e 4. 3 e 4, 10 e 11. São as 4 páginas que eu recomendaria que vocês exercitassem mínimo, né? Para ficar fera nessa parte aí. Usa como cola esse exemplo que eu fiz para vocês. Certo, meus queridos? Tu vê, amanhã eu vou bater um papo na Física 10B e aí vou ver o que da Física 11 ali ainda está faltando discutir. Porque antes de terminar, de voltar a falar, revisar, né, a 10C e a 10D, como eu já bati papo sobre isso, eu vou querer bater um papo sobre a Física 11. Amanhã nós vamos dar um gás na Física 11. Valeu, galerinha! Vou tirar dúvidas na carteira. Não aguento mais escutar minha própria voz.